Amados, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Curta, compartilhe, se inscreva, comente, para que o Evangelho de Cristo ele seja anunciado. E queridos, o Senhor quer falar ao seu coração. Ainda olhando brevemente para esse estudo no Evangelho em João, ainda no capítulo 2, hoje dos versos 6 ao verso 12. João 2, verso 6 ao 12. Queremos continuar com aquele milagre que houve no casamento em Caná da Galileia. Verso 6 que nos diz: estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metratas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Verso 11, novamente: com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amados, hoje eu quero tratar sobre o tema: quando Cristo transforma o comum em extraordinário. Quando Cristo transforma o comum em extraordinário. E queridos, esse primeiro sinal realizado por Jesus não aconteceu em um palácio, nem diante dos reis ou das multidões, mas numa simples festa de casamento. E amados, isso nos ensina que Cristo manifesta a sua glória não apenas nos grandes acontecimentos da nossa vida, mas Cristo também manifesta a sua glória nessas circunstâncias que são mais comuns do nosso cotidiano. Amados, o Deus encarnado entra na realidade humana e demonstra que nada está fora do seu alcance e do seu cuidado soberano. Bendito seja Deus. As 6 talhas, amados, que o texto se refere, eram destinadas às purificações cerimoniais do povo judeu. Aquelas talhas, amados, representavam um sistema incapaz de produzir uma verdadeira transformação interior. A água, amados, utilizada nos rituais, podia limpar externamente, mas eram incapazes de purificar a consciência, nem reconciliar o pecador com seu Deus e Pai. E amados, quando Jesus transforma aquela água em vinho, Cristo ali está apontando para algo infinitamente maior. Cristo está mostrando que veio cumprir aquilo que os antigos símbolos da antiga aliança apenas anunciavam. Esse milagre não acontece por acaso. As talhas são enchidas completamente, demonstrando
a obediência. Lembramos que falamos no estudo passado sobre a obediência dos serventes aos mandamentos de Cristo, que precede a manifestação do seu poder. Precisa haver obediência. Lembramos disso. Os serventes, amados, não compreenderam tudo o que Jesus ali estava fazendo. Mas o que eles fizeram? Obedeceram. E foi justamente nesse caminho de obediência que eles testemunharam a glória do Filho de Deus. Amados, aquele vinho produzido por Cristo era superior ao que havia sido servido anteriormente. Isso revela, queridos, uma verdade profunda espiritual. Tudo que Cristo oferece é infinitamente maior do que aquilo que o homem pode produzir por si mesmo. Amados, a religião baseada apenas em esforços humanos, ela produz água, enquanto Cristo produz o vinho. Bendito seja Deus. A tentativa, esforços por méritos humanos, sempre gera a insuficiência, enquanto Cristo gera abundância. O homem, ele oferece aquilo que é temporário. Cristo oferece o que é eterno. João, ele afirma que esse sinal manifestou a glória de Cristo. Ou seja, o propósito principal do milagre não era apenas suprir uma necessidade momentânea que ali havia, mas revelar verdadeiramente quem Jesus é. Cada milagre, amados, registrado aqui no Evangelho de João, vai apontar para a autoridade divina de Cristo e para a sua obra redentora. Aqui em Caná, Cristo se apresenta como aquele que transforma, aquele que restaura, aquele que supre, como também ele se apresenta como aquele que inaugura a plenitude da graça prometida por Deus. E amados, assim como a água foi transformada em vinho, o poder do Evangelho continua transformando pecadores em novas criaturas. Nesse exato momento, o poder do Evangelho está alcançando vidas, está transformando famílias, está restaurando corações, está limpando das drogas, está tirando do mundo do crime, do álcool, da imoralidade sexual. Ou seja, o que é comum, vazio e insuficiente se torna extraordinário quando colocado nas mãos do Salvador. Cristo continua realizando a maior de todas as transformações. A transformação do coração humano para a glória de Deus. Mas existe algo profundo aqui, queridos. Algo muito maior nesse sinal. As talhas estavam associadas à purificação exterior. Ou seja, algo que fazia parte da vida religiosa de Israel, da antiga aliança. Cristo, amados, escolhe justamente essas talhas para mostrar que a verdadeira necessidade do homem não é apenas uma limpeza externa, mas uma viva transformação interna, no interior, no caráter, no coração. Porque o problema da humanidade nunca foi meramente comportamental.
mas sim um problema no coração, um problema teológico. Porque o pecado ele corrompeu a natureza humana de tal maneira que nenhum ritual, nenhuma cerimônia ou nenhuma obra humana pode restaurar aquilo que foi destruído pela queda. É importante isso. Absolutamente nada pode transformar o seu coração. Absolutamente nada pode mudar você, transformar você numa nova vida. Somente o poder do Evangelho. Somente Cristo pode realizar essa obra. Mas Deus, quando Deus entra, transforma o coração, muda o coração de pedra em coração de carne e inscreve a sua lei no nosso coração. Aqui vemos a graça. Por quê? Porque os convidados da festa desfrutaram daquele vinho sem conhecer a origem do milagre. Só quem sabia o que tinha acontecido eram os serventes. Da mesma forma, muitas vezes desfrutamos diariamente das misericórdias de Deus sem perceber, sem saber quantas vezes a sua mão invisível sustentou a nossa vida. Nos livrou de acidentes, de coisas horríveis que iriam acontecer conosco, mas as mãos invisíveis poderosas do Senhor te guardou, te sustentou. Quantas lutas, quantas dificuldades. A bênção, amados, que recebemos sem enxergar toda a dimensão da graça que foi realizada na nossa vida. O milagre que você recebeu, a porta que se abriu. Algo surpreendente ali aconteceu, queridos. Algo extremamente surpreendente. O mundo, amados, normalmente oferece primeiro, os seus melhores atrativos, depois deixa no coração do homem o vazio, a decepção, a amargura. Perceba, queridos, o pecado ele promete satisfação, mas termina em escravidão, em destruição. Enquanto Cristo vai agir de forma oposta. Quanto mais o conhecemos, mais percebemos a excelência da sua graça. Quanto mais caminhamos com Ele, mais descobrimos a profundidade do seu amor infinito. O melhor vinho, como diz aqui, foi guardado para o final porque Cristo é infinitamente superior a tudo aquilo que veio antes. Tudo aquilo que veio antes apontava para Cristo. E esse sinal, amados, também aponta para essa abundância da redenção. As 6 talhas continham uma quantidade enorme de vinho. Por quê? Porque Cristo não produz uma medida, que eu posso dizer, escassa de graça. A provisão de Cristo é abundante. A misericórdia de Cristo é abundante. O perdão de Cristo é abundante. A graça de Cristo é abundante. A obra de Cristo é suficiente para salvar completamente todos aqueles que vão a Ele pela fé. Que o Pai amado leva a Ele pela fé. Por isso não existe pecado tão profundo, tão terrível, que a graça não possa alcançar. Como também não existe coração tão endurecido que o seu poder não possa transformar. Esse milagre também, amados, aponta para essa alegria da nova aliança. Toda a escritura, o vinho frequentemente aparece associado à celebração, à alegria, festa, bênçãos. E Cristo, amados,
não veio apenas para remover a culpa do pecado. Cristo veio para restaurar a comunhão entre Deus e os homens. Cristo veio trazer a verdadeira alegria, dessa alegria dos quais o mundo jamais pode oferecer. Porque a religião sem Cristo, ela produz peso, formalismo. Cristo produz comunhão, vida, alegria espiritual. Bendito seja Deus. No verso 11, João afirma que, ao manifestar a sua glória, os discípulos creram nele. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Ou seja, a glória de Cristo não é algo somente para ser admirado, mas produz fé. Porque o objetivo dos milagres, dos sinais, não foi impressionar as pessoas, mas mostrar a elas que Ele é o Redentor, o Salvador, conduzi-las a Ele. E o maior milagre não foi a transformação da água para o vinho, mas o glorioso fato de que homens pecadores passaram a enxergar a glória de Deus revelada na pessoa de Cristo. E Cristo, amados, continua operando silenciosamente. O milagre aconteceu sem espetáculo, né? Sem alarde, sem autopromoção. Porque enquanto muitos buscam manifestações grandiosas, Cristo frequentemente trabalha de forma discreta, porém poderosa. Eu vou finalizar. Amados, Cristo, Ele transforma a vida, restaura lares, fortalece os abatidos, sustenta os cansados. Bendito seja Deus. E conduz o seu povo por uma graça maravilhosa, soberana. Um amor infinito que enche o nosso coração, que nos dá vida. E esse casamento aponta para algo glorioso, queridos. Esse casamento antecipa as bodas do Cordeiro. O vinho aponta para essa alegria perfeita que será experimentada quando Cristo reunir definitivamente todo o seu povo em sua presença. Bendito seja Deus! Amados, o melhor vinho de Caná era apenas uma sombra da plenitude dessa comunhão maravilhosa, eterna, que nos aguarda, que aguarda todos aqueles que pertencem ao Senhor. Bendito seja Deus. Curva a sua fronte, feche os olhos. Pai maravilhoso, esse grande dia do Senhor, Pai, que estaremos para sempre com o Senhor. Nos deleitaremos na Tua presença para sempre. Prepara o nosso coração, nos guarda, nos leva a perseverar, nos leva a obedecer, a guardar Tua palavra. Isso com deleite, com amor, para esse grande dia, Senhor. Esse grande dia que nos encontraremos, eu e este meu irmão, que talvez eu nem conheço, mas o Senhor o conhece. Conhece a sua fé, a fé que o Senhor deu a ele, conhece as suas lutas, suas dificuldades, sua alegria, e sempre está com ele. Eu te agradeço pela vida deste irmão, desta irmã, por toda a sua casa. Eu te agradeço pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, no nome e para a glória do teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos? Então que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Deus abençoe seu dia, o seu trabalho e a sua amada família. E até mais, com reflexões para a vida.